Boa noite, pessoal. Tudo bem? Com Boa satisfação que noite. estamos aqui Boa noite. hoje, né? A gente falou que ia fazer o vídeo aí hoje. Pessoal, a gente pede desculpa desde já se houver alguma interferência, algum ruído interno, externo, né? Porque a gente hoje se deu ao luxo de fazer essa gravação em casa, né? A gente trabalhou muito durante essa semana aí para fazer as previsões, né? Para cotar alguns valores. Então hoje a gente está em casa, mas trabalhando também, né? Pessoal, o intuito dessa reunião que a gente vai fazer aqui com o Mauri, né? E a gente está também com o Breno. Breno aí, para quem não conhece ainda, ele é subsíndico no prédio. E a gente fez questão de entrar em contato com o Breno, né? Para a gente passar para ele como é a gestão. E para a gente vai ser muito importante a participação dele, porque ele é morador do condomínio. Então a gente quer aproximar a nossa empresa de vocês aí do condomínio. Então, como eu havia falado para vocês, a nossa intenção mesmo é realmente quem nunca morou em condomínio ter uma noção, né, do que é a gestão condominial, do que é a vida em condomínio. Perfeito? Então vamos começar aí, olha, a gente vai os primeiros comentários aí. Você pode até passar aí o. Quer fazer alguma observação, olha, antes da gente iniciar aí de fato? Na, na verdade, é assim, a gente também vai tentar ser o mais objetivo possível aqui, né? E aí, se no decorrer do dia de amanhã, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está disponível aí para poder atender. Para não ficar um vídeo também extenso e aí ficar cansativo. A gente vai tentar ser bem objetivo aí, tá certo? Perfeito. Então, Mauri, os E tópicos aí não aí, precisa. o Breno, sempre que você tiver uma dúvida aí, a gente está à disposição, beleza? Tá ok, tá ok. A ideia é que a gente consiga aqui explicar os métodos, as formas, as possibilidades, né? Para que todo mundo entenda e para que a gente tenha uma assembleia mais fluida lá no sábado. Ok. Excelente. Vamos Olha, lá. esse primeiro slide aí, a ordem do dia, né? O pessoal já até recebeu, então eu creio que a gente já pode até ir para o próximo aí e a gente já ir falando dos assuntos, né? Essa primeira parte aí, Maurinho, os deveres do síndico, né? Então, aqui para sintetizar, gente, só para deixar claro para vocês, o síndico ele é o representante legal do condomínio, né? Ele é responsável ali civilmente, criminalmente, penal, ele é responsável ali pelo condomínio, certo? Então, ele tem o dever, né, de cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio. O síndico ele é o guardião ali da convenção. Então, ele tem que estar atento e fazer cumprir essas normas, né? E aí o síndico também, ele tem que fazer as cobranças, né? Inclusive de multa, de juros, né? Acontece muito de quando a pessoa recebe o boleto, às vezes ela não paga o boleto, aí ela fala assim, o síndico pode tirar a minha multa lá, ou a empresa de contabilidade pode tirar a multa. Gente, não pode. Então, desde já eu alerto vocês quanto a isso aí, não pode, porque depois em outra gestão, essa cobrança ela pode vir para mim. Então, desde já, a gente tem que estar bem atento a essas taxas aí. E, posteriormente, o síndico tem que prestar conta de tudo que é feito na gestão, uma vez por ano aí na nossa AGO, que seria a Assembleia Geral Ordinária. Então, era esses apontamentos aí que eu queria fazer. Tem algum apontamento, Maurício, no que tange aí aos deveres do Acho que é síndico? importante, né, essa questão que você falou das multas e juros, né? É comum, às vezes, o morador entrar em contato ali no dia 11, porque perdeu o desconto de pontualidade, vai ter que arcar ali com multas e juros. E aí ele fala assim, nossa, mas foi só um dia de atraso, nossa, eu sempre pago pontualmente, olha o meu histórico, né? E, infelizmente, o síndico ele não pode fazer nada, ele tem que cumprir a convenção, né? A convenção estabelece que após o vencimento deve ser cobrado multas e juros, né? E se houver aí a instituição do desconto de pontualidade, também o desconto de pontualidade que foi instituído em Assembleia. Então, por mais que o morador seja ali um bom pagador, né? Ele nunca tem atrasado, foi uma eventualidade, infelizmente o síndico ele não tem o poder para tirar, né? Essa multa de juros ele é previsto e ele é um dinheiro, né? Um valor que ele é direito de todos, então não é o síndico que decide, né? É um valor coletivo previsto na convenção. Tiago, é só esse ponto aí que eu queria Mauri, ressaltar. eu só queria fazer essa pontuação. A gente fala muito em convenção, e aí eu queria te fazer essa pergunta: o que é de fato uma convenção condominial? A convenção é ali o conjunto de regras, né? É o que estabelece o condomínio, é onde vai ter ali é,
o manual do condomínio, né? Geralmente a Excelente. convenção ela vem ali com o regimento interno e ela é aquele documento que o síndico tem que andar ali mesmo apegado, né? Debaixo do Certo. braço, né? Excelente. Se eu quiser saber a metragem do meu apartamento, eu procuro aonde? Na convenção vai ter lá a fração ideal, metragem, né? Excelente. Vaga de garagem. Vai estar estabelecido na convenção, o tamanho Deveres do do condomínio síndico, deveres do condômino, tudo vai estar na convenção, não é isso? na convenção, inclusive atribuições do Excelente. zelador também, né? Uma Tudo. série de Então, questões. então a gente fala isso, pessoal, a gente faz isso justamente para que vocês tenham essa atenção e tenham cuidado em ler esse documento, o cuidado em realmente pesquisar isso aí. Então vamos para o próximo aí. Referente à composição das despesas, né? Então aí, gente, a gente pegou um printzinho da nossa convenção e a gente colocou aqui. Resumindo esse slide aqui, tá? Ele diz o seguinte, que todas as despesas têm que ser rateadas, né? Todas as despesas da área comum têm que ser rateadas por fração ideal, certo? Então, despesa de água, despesa de luz, ela tem que ser dividida. Confere, Maurício? Confere, justamente. A gente já tem até mandado no vídeo anterior, falando sobre a fração ideal, né, sobre um pouco da convenção. Então, aí estabelece um exemplo das despesas que são rateadas, que compõem a taxa de condomínio, né? Entre elas aí, ou fora essas aí, ainda vão ter os contratos, né? Alguns contratos de manutenção, elevador. Mas esse é um exemplo para você entender como que a taxa de condomínio ela é formada. Excelente. A gente pode seguir aí para o próximo. Essa questão é a fração ideal que você acabou de falar, né, Thiago? Certo. E aí, Mauri, agora só para a gente vai nesse bate-papo aqui de fazer pergunta, né? Pergunta e resposta, porque eu acho que é até mais didático. E aí a gente vai comentando aqui. E aí o pessoal tem muita dúvida, Mauri, na questão da fração ideal, aí me pergunta assim, poxa, a fração ideal, o meu boleto é maior ou não? Na fração ideal, o meu voto vale mais ou não? Então, eu queria que você explanasse isso aí para o pessoal. Perfeito. A gente fez questão de colocar aqui na apresentação, né, a explicação sobre a fração ideal. Colocamos ali a cláusula, o Código Civil, né, onde é estabelecido a forma de cobrança pela fração ideal, que é o artigo 1336, e colocamos também aí as duas cláusulas da convenção que estabelece aí que o voto também é por fração ideal. Então, assim, minha participação dentro das despesas é de acordo com o tamanho do meu apartamento, mas também o meu voto é de acordo com o meu apartamento. Né? Então, eu tenho um peso de decisão maior dentro das votações que vão ser deliberadas. Tem uma série de questões sobre isso, né, Tiago? Várias discussões aí, mas é o legislador que estabelece, né, a forma de cobrança pela fração ideal. A nossa convenção, a convenção do estilo 1 também, estilo 101 também estabelece dessa forma, e a forma correta de se seguir é pela fração ideal. Então, as despesas, tanto de taxa extra, tanto de taxa ordinária, são divididas aí proporcionalmente ao tamanho do apartamento. Excelente. Você já consegue... Né? Sobre isso aí, Breno, você tinha alguma dúvida? Já tinha conhecimento sobre isso? Não tinha nenhuma, não. Excelente. Você achou que era rateado ali por igual? Não, eu cheguei a dar uma olhadinha na comissão do condomínio, inclusive dessa questão de votação com relação à assembleia, peso de voto pela fração ideal, eu até cheguei a dar uma estudadinha com relação a isso aí, sim. Bacana. Então é isso aí, Thiago. Perfeito. Vou passar adiante. A gente pode seguir aí. Então, Mauri, aí a gente entra aí, a gente até explanou um pouquinho no início aí, né? A questão dos tipos de taxa, né? O que seria aí a taxa ordinária e extraordinária, né? E o que seria a taxa ordinária do condomínio. Só uma palavrinha aqui rapidinho. Essa questão das taxas aí, tanto ordinária quanto extraordinária, é uma questão bastante interessante, até para aqueles que não pensam em residir, pensam em alugar, porque muitas dúvidas que vêm é qual taxa eu devo pagar, como que essas taxas são cobradas, antecipação e tudo mais. Principalmente para quem vai alugar a unidade. Tem muita essa questão de dúvida. A taxa extra, quem paga? Sou eu, sou inquilino e tudo mais. Acho que é interessante explicar essa parte também. Excelente, Breno. A tua pergunta foi bastante pertinente. Eu faço até um alerta ao pessoal. O que acontece? Muitas das vezes o proprietário ele loca o apartamento ali e aí ele deixa o condômino para pagar, o locatário para pagar as taxas condominiais, né? Eu adianto que é um risco, porque se ele não pagar, o responsável pela unidade é o proprietário. A empresa de contabilidade, o síndico, ele não vai cobrar
o locatário, ele vai cobrar, sim, o proprietário. E aí, Mauri, eu queria que você complementasse essa questão das taxas aí, fizesse as suas observações aí. Legal. Sobre essa questão da cobrança, assim, eu sempre oriento que, quando eu tenho a oportunidade, né, de conversar com alguém sobre isso, que o proprietário, ele cobre o aluguel já acrescido o valor do condomínio e o proprietário fica responsável por pagar o boleto. Porque muitas das vezes ali o inquilino, ele fica sem pagar 2 meses, e aí quando o proprietário toma conhecimento disso, porque muitas vezes ele não acompanha, né? E aí o inquilino, muitas vezes, ele está pagando a taxa de condomínio, está pagando o aluguel, né? Porque o aluguel, o proprietário, ele logo vai sentir falta, e aí ele deixa de pagar ali o condomínio. E aí quando o proprietário vai descobrir, tem 2, 3 meses de taxa em aberto, e quem responde pela unidade é o proprietário, né? Então, é ideal que o proprietário, ele acompanhe fielmente ali, sempre perguntando se está em dia, ou se ele tem uma imobiliária, cobrar isso da imobiliária, porque tem imobiliária também que promete e às vezes também não faz, né? Então, tem que ser uma empresa séria. E sobre essa questão do boleto, se ele puder ficar responsável por pagar e acrescer no aluguel, é sempre melhor, porque ele tem total controle, né? Mas voltando aqui ao ponto principal, a taxa, a gente tem praticamente 3 taxas aí, basicamente, né? Então, a gente tem a taxa ordinária, que é a taxa de manutenção ali mensal, vai estar dentro ali as despesas que todo mês eu vou ter que pagar, água, luz, funcionário, né? Então, todas aquelas despesas ordinárias do mês. Vai ter também o fundo de reserva, que é o próprio nome já diz, é uma reserva para casos emergenciais, né? Ele tem uma atribuição específica. E também a gente tem as taxas extraordinárias. Provavelmente você vai falar no fundo de reserva a gente vai falar do fundo de reserva, mas eu só queria deixar claro aí que o fundo de reserva, desde já, ele é obrigatório, não é a gente que eu quero fazer uma reserva do condomínio porque eu acho legal ter um dinheiro guardado para emergência. Não, isso é dentro da legislação, dentro do Código Civil. Justamente. E as taxas extraordinárias, que são investimentos, melhorias ou pagamentos, né, como está descrito aí, de alguma dívida trabalhista, né? Às vezes acontece aí da gestão ela não ser eficaz nesse sentido, e o condomínio aí ter um passivo trabalhista para poder pagar. E aí essa taxa, geralmente, é instituída uma taxa extra para pagamento, Thiago. Excelente. Podemos prosseguir aí. Então, aí, gente, agora a gente entra aí, né, Mauri, na contratação de zelador, que hoje algumas pessoas questionaram, né? E aí eu fui bem assim, joguei assim, falei assim, cara, né, eu já vi condomínio de fato, eu vi um condomínio de baixa renda aí, que inclusive ali no Sol Nascente, e a construtora deu a opção dos moradores limparem, né, as unidades. Mas isso realmente porque ali não, realmente ali é um pessoal que realmente não tem ali uma condição de realmente de estar pagando a taxa. Mas aí, olha só, a gente trazendo para a nossa realidade a importância aí do zelador. Ele vai zelar por toda a estrutura do prédio, né? Desde pequenos reparos, pintura, troca de lâmpada, né? Quebrou algo ali enfim, todos esses pequenos reparos ele vai estar fazendo, hidráulica, elétrica, entupir um cano. Então ele vai zelar do patrimônio do condomínio e também da segurança das pessoas. E receber também as correspondências, né? Porque no condomínio, nesse início, né, não vai ter ali um AGP, no condomínio ainda não tem uma guarita, né? Então, ele também recebe essas correspondências, né? Então, o zelador ele é uma figura ali essencial nesse primeiro momento, a gente considera dessa forma, né? Para que o condomínio tenha, no mínimo, ali os serviços básicos, né? Recolher lixo, são 72 unidades. Imagina só, quem que vai recolher o lixo desses andares, quem que vai fazer a limpeza pesada. Então, essa é a função do zelador, certo? Tem atribuições diárias, né, Thiago, também, assim, a gente tem quadro de bombas, né, reservatório, o reservatório ali no subsolo, a gente tem caixa de esgoto, então, assim, ele vai ter ali umas atribuições diárias para ele poder estar conferindo, verificando, né, se toda aquela parte de automação está funcionando. Então, realmente, assim, é indispensável que o condomínio tenha um zelador e que tenha um zelador que tenha condições treinado, né,
que desenvolveu essas funções aí. Então, assim, inclusive, se você olhar na convenção, lá diz, né, assim, ele estabelece ações diárias para o zelador. Perfeito. Assessoria contábil, então vamos lá. A assessoria contábil, gente, ela é importantíssima. Quando fala assessoria, o pessoal lembra logo de que é a empresa que gera o boleto. Não, é a empresa que ela está ali lado a lado com o síndico, é a empresa ali que é responsável pela confecção do balancete, né, que é fazer a conciliação bancária, né, ela pega todo o extrato ali e monta aquele livro, o livro vem todas as notas fiscais, vem os extratos, ela é responsável também pela questão dos impostos, né? Então, a função da administradora condominial também é uma função, assim, que eu considero, assim, para um condomínio andar, assim, de extrema importância, né? E hoje eu até falei para o pessoal referente à contratação de empresas, pessoal, isso é muito sério, né? Muitas das vezes o morador, ele chega, eu recebi aqui algumas indicações de empresa, o morador, ele chega uma empresa que oferece um valor, mas quando a gente vai pesquisar, a gente não conhece o mercado, não tem referência, né? E vocês vão cobrar da gente. Se de repente eu coloco uma empresa de contabilidade hoje e ela não dá conta de nos atender, eu vou ser cobrado por isso. Então, por isso que a gente cotou com as melhores empresas de Brasília e a gente teve, e aí, posteriormente a gente vai mostrar para vocês aí, né, que ficou assim valores assim bastante bacanas aí. O que você me diz aí, Maurício, sobre assessoria? Então, Thiago, era comum antigamente ser feito aí, essa assessoria, né, que eu quero comentar, né? Antigamente era feito aí, era contabilidade e pronto, né? Então era comum ser só o serviço contábil mesmo, ali o balancete, bem simples, né? Os boletos e pronto. Eu já cheguei em alguns condomínios de o pessoal fazer a contabilidade num caderno ali de 10 matérias, né? Então todo mês comprava todo mês pegava um caderno de 10 matérias, colava ali, fazia um Excel. Então, assim, hoje já não existe isso mais, né? Assim, as empresas hoje são gigantes, né? Assim, as empresas oferecem aí aplicativo. Vocês fizeram o condomínio do Estilo 101 fez assembleia pelo YouTube, né? Pela Âncora Condomínios. Então, assim, as empresas oferecem uma gama de serviços e a empresa tem que ser bastante responsável, né? A gente tem aí social, a gente tem diversas declarações agora que passaram, principalmente nos últimos 3 meses, tiveram várias alterações e o síndico precisa estar antenado nessas declarações e a contabilidade também, né? São várias adequações. Então, se a empresa deixa de enviar uma declaração dessa, gera multa. Se o síndico não faz o pagamento, gera multa, né? Então, ambos têm que estar bem conectados e responsáveis com isso aí, entendeu? Outra coisa aqui também que é bastante interessante de ressaltar, é uma questão que até o Thiago falou há pouco mesmo ali atrás com relação a desconto, esqueci de pagar boleto e tudo mais. Da mesma forma que o síndico não tem autorização para conceder desconto em taxas condominiais, a administradora também não consegue fazer esse tipo de coisa. Mais uma vez ressaltando, não se atentem a esquecer de pagar o boleto. Já peguei algumas administradoras aí, Isso Thiago. acontece assim, não... bastante. A galera liga e fala, mas vocês estão cobrando. Até porque isso tudo não é o síndico que escolhe. Como o Thiago também disse anteriormente, o síndico ele está ali sendo o guardião da convenção do condomínio. Se na convenção falou X, tem que ser seguido X. A empresa não é porque ela gera o boleto que ela simplesmente vai ali dar desconto sem a convenção permitir, entendeu? Convenção e o código também. Eu já peguei casos de algumas empresas que já não estão nem no mercado hoje, né? De conceder desconto e gerar prejuízo para o condomínio e para o síndico, e as empresas terem que ser aí processadas para ressarcir, né? Até porque também o síndico, em uma situação dessa, o síndico também, se vier dar um problema muito sério. Ele pode responder e tudo mais, é uma coisa bastante complicada. Opa, Thiago, vou pro próximo? Vai pro próximo. Rapaz, o próximo aí já vai falar do... Volta um pouquinho. Então, pessoal, a gente vai apresentar para vocês agora a questão já do orçamento das empresas, certo? Pessoal, volto a ressaltar. Quem faz a previsão orçamentária são as despesas do condomínio. Não é o síndico, não é o subsíndico, não é o conselho fiscal. Imagina só se na minha casa eu vou no mercado, eu faço 3 mil reais de compra e eu ganho 2 mil reais. Eu vou ficar devendo. Então, essa conta ela tem que bater,
certo? Então, a previsão orçamentária é justamente para a gente chegar nesses pontos. Então, ressaltando, quanto mais serviço eu tenho, maior a taxa. Menos serviço, menor a taxa. Então, a gente vai tentar equalizar isso, tá? E os valores que a gente vai apresentar, gente, a gente já conhece as empresas do mercado, a gente já acompanha o mercado condominial há muito tempo, certo? É até um medo dos moradores, falar assim, poxa, esse síndico profissional, o que é isso, pessoal? Simplesmente o síndico profissional, essa é a organização que a gente demonstrou desde o início, certo? É chegar, fazer um relatório igual a gente fez no dia, já mandou lá para vocês, sabe? A gente levou um engenheiro para acompanhar, toda visita da gente, a gente gera um relatório e envia para vocês, né? A gente responde as perguntas, porque o morador, ele tem boa vontade para gerir o condomínio, ele quer muito, certo? Mas imagine só, a gente teve pouco tempo para organizar isso, para montar essa apresentação para vocês. Se fosse um morador, ele teria dificuldade, que ele ia ter que buscar as informações, e às vezes o mandato é de 1 ano, ele vai demorar 3, 4 meses para se adequar à função. Então, por isso que eu julgo importante ter profissionais capacitados para estar auxiliando vocês. Então, Maurício, sem mais delongas, vamos aí para o próximo slide. Tiago, você acha interessante a gente já explicar aqui quais são as 3 opções que a gente vai apresentar? Perfeito. Deixa contigo aí, você pode já informar. Então, vamos lá, pessoal. A gente estruturou 3 opções, né? Qual é a primeira opção? Seria um zelador, a porta ali que você acessa a pé, né, de pedestre, a inicial, ela já tem uma biometria, quem está recebendo a chave está recebendo uma tag, então ela já vem preparada com essa biometria. A porta lateral, que quem acessa pela garagem, né, quem tiver garagem, descer pelo carro ali e for acessar por dentro, ela não tem a biometria, não tem uma tranca, seria uma chave comum. Então, a ideia inicial é o seguinte, colocar um zelador, porque a gente precisa do zelador por todas essas funções que ele desenvolve, pela necessidade do condomínio, e também para poder receber a correspondência de vocês, né? E colocar ali uma biometria nessa porta interna também, que ela não tem, né? Para ter mais segurança. Porque imagina só, uma fragilidade que eu vejo no condomínio do condomínio estilo 101 é a altura do muro, né? A frente é baixa, a lateral é baixa, então assim, para uma pessoa pular ali é muito fácil, né? Verdade. E se ela pula ali e aquela porta lateral não apresenta uma segurança, né? Não apresenta uma dificuldade para essa pessoa entrar no condomínio, ela pulou o muro, ela está dentro do condomínio. E aí, para ela entrar para dentro de um apartamento, para ela entrar, é muito simples, entendeu? Então, a gente tem que pensar na questão da segurança. Então, a proposta inicial é colocar um zelador e preparar o condomínio para que ele tenha segurança. O que a gente já pensou, né, Tiago? Colocar ali uma cerca elétrica, colocar um pacote de câmeras inicial, um pacote de câmeras básico ainda, né? Porque nesse início a gente sabe que são muitas despesas, então a gente não quer já implementar, não vamos colocar 30 câmeras no condomínio. A gente vai colocar um pacote inicial de 6 câmeras, 8 câmeras ali, e essas câmeras a gente vai conseguir acessar pelo aplicativo. Então, qual é a proposta inicial? Preparar o condomínio para que ele tenha segurança e colocar um zelador para a parte interna, porque a gente tem necessidade. Segunda proposta é com o zelador e com os porteiros noturnos, né, Thiago? Você quer falar sobre essa? Não, eu prefiro que você continue o teu raciocínio aí. Então, a segunda proposta é ter o zelador durante o dia e colocar ali um porteiro 12x36, né? Então, 7 dias por semana, né? E esse porteiro, ele pode ser também, pelo mesmo valor, pode ser um zelador noturno, né, Thiago? Positivo. Inclusive, pessoal, essa é uma configuração que a Apex usa hoje lá, certo? A Apex hoje tem um funcionário lá durante o dia e tem 2 pessoas revezando durante a noite, que é o seu Benedito e uma outra pessoa, né? Porque eles têm a preocupação, né? Eu conheço bem a Samambaia aqui, a gente... se hoje me perguntasse, pessoal, Thiago, você não levando em consideração a segurança, o que você faria? Cara, não, deixa lá um zelador e deixa a portaria remota. Thiago, visando a segurança, eu deixaria um zelador durante o dia e um zelador barra porteiro, né? Porque se a gente colocar um zelador, ele pode fazer o serviço de porteiro e ainda fazer uma limpeza à noite, alguma coisa no sentido. Para que tenha uma pessoa 24 horas no condomínio, né? Porque eu ainda acho, né, muito frágil ali a questão da segurança. Mas é claro, os moradores vão decidir isso e assim, a gente espera aí, né,
a resposta aí de vocês. Pode continuar, aí, Mauro, a questão das configurações. Assim, quando você olha para uma previsão orçamentária, né, eu auxilio diversos síndicos aí na elaboração do orçamento, o gasto mais expressivo dentro do orçamento é a mão de obra, né? Então, por isso que a gente começou a apresentação com as configurações de mão de obra, porque é aqui que a gente vai definir 60% da taxa de condomínio de vocês, né? 70% às vezes. Então, a primeira configuração, ela é a mais em conta possível. Porém, se a gente decidir por ela, a gente tem que fazer uma taxa extra para poder... Só para reformular, essa primeira configuração é o zelador com a biometria que está lá, certo? Isso. A segunda configuração, para o pessoal entender, seria um zelador mais o sistema de portaria remoto. O que é a portaria remota, pessoal? Portaria remota, ela tem uma base, certo? Onde fica uma pessoa monitorando vários condomínios, 3, 4 condomínios, numa tela. As câmeras têm sensor e quando passa alguém, a tela lá, para quem está na base monitorando, a tela pisca, certo? Então a pessoa sabe que tem alguém. Se ele precisar, ele tem tempo para chamar a polícia e etc, né? Então Por que a portaria remota é mais barata? Porque eu não pago o pessoal, eu vou pagar uma pessoa que está na base, né, olhando 4 condomínios. Então, essa despesa lá dessa empresa, né, ela é rateada ali, digamos, por 4 condomínios, só para exemplificar. E a última configuração, que é uma configuração um pouco mais cara, é esse zelador, né, com 2 zeladores noturnos revezando, né, 12 por 36. Como o Mauro falou, a despesa para o pessoal é o que eleva a taxa de condomínio. Então, por isso que a gente trouxe essas três configurações com 3 propostas de previsão orçamentária, né, com rateios diferentes para que vocês decidam o que é mais adequado para vocês aí. Vou seguir aqui, Thiago, a gente vai apresentando os orçamentos para a gente poder ir falando, beleza? Beleza, segue. Então, vamos lá. A gente trouxe aqui 3 empresas, né? American Service, a Confiança Serviços e a Ágio. Provavelmente, muitos dos condôminos aí já devem ter ouvido falar da Ágio, né? E a American Service também já é uma empresa também bem consolidada, bem conhecida. E a Confiança Serviço também já presta serviço aí no mercado, né? Já tem o CEO aí, é um CEO que já é da área há bastante tempo. Então, são 3 empresas que a gente tem confiança de trazer, né, Thiago? E aí, o que a gente está trazendo aqui para vocês? A American Service ali, 5.219,11 apresentou a proposta nessa semana, nesse valor, né? E aí eu já coloquei ali, gente, previsão de reajuste para o ano que vem, porque em janeiro agora já vai ter reajuste. E o que está sendo conversado, né? Maurício, esse reajuste que você fala aí, só para o pessoal entender, esse reajuste não é um reajuste que você está prevendo, nem a empresa está prevendo. É um reajuste da convenção coletiva, né? É um reajuste do Sindiserviço. É a categoria que rege aí a convenção dos trabalhadores terceirizados. A gente tem contato com pessoas, inclusive, que atuam do conselho ali do sindicato, né? E aí o que está sendo conversado, se você for perguntar, nessa média de 10%. Inclusive, a Ágio, quando mandou a proposta, já mandou assim. Ela já mandou, olha, Mauri, eu estou te mandando a proposta de agora, né? Mas para o ano que vem, a estimativa é de 10%, já estou te passando o valor para vocês programar. Então, ela já passou assim, eu apliquei para as outras demais, tá certo? Então, esse valor de 5.741 da American Service, 5.582 da Confiança Serviço e da Ágio 5.475,67. O da Ágio, esse orçamento, lembrando, é para o zelador, tá, gente? É para a primeira configuração que a gente conversou lá. Então, só o zelador, ele tem um custo mensal de 5.475,67, que é o orçamento mais baixo pela Ágio. E aí, pela Ágio, a Ágio ofereceu aí, no formato de comodato, né? Que ela cede o material para o condomínio, né, Thiago? Ela ofereceu um kit aí que realmente chama atenção, né? A empresa realmente tem um porte grande, né? Então, você vê ali, ó, enceradeira, lava-jato, mangueira, extensão, placa de sinalização, 18 lixeiras de 100 litros, container, carrinho coletor de lixo, pá de lixo, vassoura, kit limpa-vidro, vassoura 80 centímetros, carrinho funcional, que é carrinho para quando você chega com compra ali pela garagem para você subir para o seu apartamento, né? Para você não subir com aquelas sacolas pesadas. Então, rodo, vassoura, aspirador de pó, micro-ondas ali para o funcionário, né, Thiago? A gente tem também que pensar nisso.
Depois, até futuramente, não existe aí na proposta um filtro, a gente também, assim, vai tentar, dentro das economias do condomínio, ali no dia a dia, a gente fazer uma espécie de um caixa para a gente poder ter um filtro para o funcionário, que é importante, e também ali lixeira de 60 litros. A intenção é ter uma lixeira para lixo seco, uma lixeira para parte de comida ali, né, Então, é isso, dividir dessa forma. A gente vai mandar essa proposta no final para eles, né, Thiago? E tem o link ali dos orçamentos na íntegra. Excelente. E o QR Code, né, mano? Tem um QR Code também, quem quiser escanear vai ter acesso na íntegra a esses orçamentos aí, né? Isso aí. Essa aqui, Thiago, é aquela configuração que você falou que é com os AGPs noturno, né? 12 por 36. Então... o AGP, hoje, na convenção, ganha o mesmo valor, então é indiferente. Só na hora da contratação, a gente colocar o zelador, né? Se vai ser zelador noturno o AGP. Perfeito. O AGP é a mesma configuração. Então, a gente também, as 3 empresas, né? Aqui apresentou menor orçamento, nesse caso aí foi a Confiança Serviços, 11.894,14, a AGE apresentou em segundo, 14.768,58, e a American Service, 15.884,58. Sendo que eu já estou apresentando o valor do ano que vem, tá, gente? Porque esse aqui já vai começar a valer a partir de janeiro, então a gente não, se eu apresentar o de 2021 aqui, não faz nem sentido, né? E aí eu quero que vocês levem em consideração o seguinte, ó, que as empresas apresentam aí na questão de empréstimo ao condomínio, né? Porque o condomínio ele tem que comprar esses itens aí. O condomínio precisa de um container, precisa das lixeiras, né? Precisa de todo esse material. Então, se a empresa cede para a gente não precisa comprar. Se a empresa não cede, a gente vai precisar de uma taxa para poder comprar isso aí, que é a taxa de enxoval. Essa aqui é a parte das cortesias que essas empresas ofereceram. Então, também tem impacto na previsão orçamentária. Por quê? Porque eu preciso de ter uma previsão para lavagem da caixa d'água, para limpeza de gordura, para detetização, para o jardim. Então, a partir do momento que a empresa me apresenta esse pacote de serviços, eu enxugo a minha despesa com essas manutenções, né? O que é excelente. Então, para vocês terem um comparativo aí da Ágil, Confiança e American Service, a Ágil realmente se destaca. E eu estou falando, eu estou vendo, tá, gente? Eu recebi essa prova, não estou defendendo nenhuma empresa, não, estou só... Desculpe. Realmente, quando eu vi, eu fiquei, assim, ele primeiro mandou uma proposta, eu instiguei, né? Eu falei assim, olha, é um condomínio novo, a gente precisa de ter lá algumas cortesias, ver o que você consegue para a gente. Então, isso aqui foi negociado, e aí, a partir disso, as empresas foram mandando, né? Falaram assim, olha, eu consigo isso. E aí, quando a gente realmente conversou ali com a Ágil, ela mudou a proposta e realmente chegou nesse ponto aí que, para mim, ficou realmente impressionante, né? E bastante bacana para o condomínio, né, Thiago? Em resumo, a Ágil fez mais por menos, né? Ela entregou mais, ela quer entregar mais e cobrar um valor aí, né? Bastante interessante. Pessoal, os orçamentos... O que o comercial falou, Thiago, é que assim, eles já são grandes aqui em Brasília, né? Mas que eles querem ocupar o espaço ali na Samambaia, né? E aí eles falaram que o condomínio realmente está oferecendo esse diferencial para o condomínio com o objetivo de ter uma vitrine, né? Pra gente que está nessa área, a gente conhece ali, por exemplo, ali à esquerda do nosso condomínio, ali tem o residencial Via Tropical, né, que é a Ágil. A gente tem ali o Via Solar, que também é a Ágil, né? Eu convido até que vocês, né, os moradores aí que têm interesse, busquem referência com esses síndicos, né? Conversem com esses síndicos, porque a gente quer ser o mais transparente possível. Então, os orçamentos, gosto de frisar isso, os orçamentos estão à disposição de vocês aí naquele link, tá? No QR Code. Então, quem quiser consultar aí. E essas empresas, gente, é matemática, né? Então, uma empresa que oferece o valor muito lá embaixo, tem alguma coisa errada, porque a folha é uma só, 13º, FGTS, INSS, é o mesmo valor. Então, geralmente, os orçamentos eles estão muito próximos um do outro. Quando a gente vê um orçamento, a gente tem cálculos, né, que a gente faz, projeções, e aí quando o orçamento fica muito baixo, realmente a gente já percebe ali que, assim, tem alguma coisa aí que não bate, né? Nessa conta não vai fechar, né, Thiago? Imposto, alguma coisinha que não foi calculada. Então, e aí a outra opção que a gente tinha conversado com vocês no início é a portaria remota, né? E aí, então, tem um orçamento da Portec, amanhã a gente também está aguardando uma outra empresa
também fazer lá, e a gente vai estar incluindo, né, para sábado, mas a Portec apresentou uma proposta também bem agressiva, né, são 24 câmeras HD, então, assim, acompanhamento 24 horas, vai ter biometria nas duas portas, né, então já vai ser instalado, com a proposta deles, vai ter instalada a biometria da parte interna da garagem. Então, assim, é todo um sistema mesmo de acompanhamento, né? E aí, para quem quiser acompanhar, eu coloquei um QR Code aí do Instagram da empresa, né? Para que vocês consigam ver lá os conteúdos, como funciona. A empresa realmente é bem bacana essa possibilidade. E aí seria unido, né? Seria o zelador e a portaria remota, tá certo? Perfeito, positivo. Essa questão aí de segurança também é algo a ser bastante pensado, né? Até por questão também da localidade, como o Thiago havia falado antes, Samambaia tá aqui dentro de Brasília, não chega a ser o mais, mas também não é algo que investir em segurança também não quer demais, né? Tem a questão dos muros também, que eu até tinha comentado isso com o Mauri também, que o muro ele não chega a ser tão alto, vai ter a necessidade também de uma cerca, por exemplo, não só câmera, né? Porque vai ter alguma coisa para impedir entrada, possíveis entradas, digamos assim, não falando que vai ter isso, mas a questão da segurança também é algo a ser pensado. É porque chama atenção, né? Chama atenção mais. Um condomínio bonito, né? Um condomínio novo, exatamente, né? exatamente. Então, a facilidade de ter um muro baixo, então, assim, exatamente. Atenção dessas pessoas, né? Lembrando que também de um lado e de outro aí tem bastante espaço, né? O lote, igual também eu já havia prestado atenção nisso, o muro ele é relativamente baixo e o espaço é muito amplo em volta do condomínio, entendeu? Quanto mais centralizar essa segurança aqui, impede de fora para dentro e fica mais seguro de dentro para fora. E quando o meliante ele vai, né, que ele observa, que ele vê que tem câmeras, ele fala, cara, ali tem segurança, né? Ali tem um sistema de monitoramento, ali tem pessoas me observando, então isso realmente impede um pouco, né? É uma das configurações também que eu achei bastante interessante, essa questão da portaria remota com o zelador, certo? É algo aí a gente... Né, Thiago? Oi? A tecnologia que vem também para diminuir custo, né? Assim. Isso, e Maurinho, interessante, eu vou só voltar que você falou no início, mas e eu também falei, mas é a questão do aplicativo. A portaria remota, imagine só, eu tenho 23 câmeras, né, que ele quer colocar lá, nesse valor aí de 4.800, né, tá dentro ali da proposta, e essas câmeras, tem uma pessoa na central 24 horas monitorando, e ele também libera um aplicativo para o pessoal do condomínio tá acompanhando essas câmeras. Não é isso, Maurício? Então... Isso, tem um pacote de câmeras ali da parte da frente, da área da garagem, né? Que essa câmera que é mais da parte em torno do condomínio, né? Então, ali um pacote de 8 câmeras ali, 6 câmeras, os moradores vão ter acesso pelo aplicativo. O restante, ela fica a cargo da administração, né? Para que não tenha ali uma caracterização de alguém ficar chateado com questão de privacidade, né? Isso, então, mesmo essa questão aí, desculpa interromper, mesmo essa questão de possivelmente não ser aprovada essa questão da portaria edital e tudo mais, por questão de ônus, digamos assim, é interessante lembrar que, de qualquer forma, não vai dar para correr de segurança. Igual o Mauri falou no início do vídeo, mesmo, ficou mais caro por conta disso, ou gerou um ônus a mais, mas a gente não quer, por exemplo, estou dando um exemplo como morador, porque sempre tem esses questionamentos. Excelente. Não há necessidade, não sei o quê. A gente só se preocupa com essas coisas, Deus o livre depois que acontece. Só que, mesmo não tendo essas 20 e poucas câmeras, digamos assim, vai ter que ter câmera. Vai ter que ter cerca elétrica, vai ter que ter segurança. Nem que ela seja um pouco mais baixa, mas vai ter que ter essa segurança. E se não for contratado pela empresa, vai vir a questão da taxazinha para pelo menos cobrir essa questão. Já deixar mais ou menos no jeito, entendeu? Hein, Mauri, aí eu vou... Aí nesse caso aí eu não vou nem intervir, porque tá partindo aí do morador, né? Então o Breno tá aí, ele tá representando os moradores, né? Assim como a gente também tá representando vocês, só que tende ao pessoal achar, não, o cara é síndico profissional, de repentemente, ele tem uma visão de fora. Não, pessoal, a gente vai estar junto com vocês, lado a lado, indo no condomínio, e é bom ouvir isso do morador, porque ele percebe, ele está na mesma linha que a gente aqui. O que eu percebi é o seguinte, tem condomínios que atuam só com o zelador e a biometria, sem portaria remota, né, colocam um grupo de câmeras ali,
E aí o condomínio mesmo fica com esse monitoramento, né? É um sistema mais simples, não é tão seguro como uma portaria remota e não é tão seguro quanto ter 2 porteiros noturnos, né? E um zelador durante o dia, né? Mas tem condomínios que funcionam assim. Tem condomínios que colocam o zelador e a portaria remota, e tem condomínios que contratam os funcionários, né? Colocam um funcionário durante o dia, colocam inclusive 2 funcionários durante o dia, né? 12 por 36 durante o dia, porque também quer ter do domingo, sábado e domingo, né? 7 dias por semana, e à noite. Então, assim, não tem certo ou errado, tem aquilo que vai se adequar à maioria do condomínio estilo 101. Então, vocês que vão decidir. Se você me perguntar assim, Mauri, o que você decidiria? Assim, olha, eu gosto bastante da portaria virtual. Gosto da configuração de ter a portaria remota, né? Acho que a questão de câmeras é bastante legal. Se eu talvez for perguntar para o Thiago já ia votar aí em ter 2 porteiros noturnos, né? Talvez se eu for perguntar aí para o Breno, o Breno já ia escolher a proposta que é só o zelador e ter ali as biometrias e investir na segurança aos poucos, que é colocando na cerca elétrica, colocando um pacote de câmeras. Então é vocês que vão definir isso aí, entendeu? Mas tem essas 3 propostas que a gente está apresentando, os condomínios funcionam dessa forma, né? Cada um escolhe aquilo um modelo para si e segue. Só lembrando que esse questionamento que eu fiz aqui foi de forma parcial. O ponto de vista que eu quero chegar é o seguinte: independentemente da escolha, a segurança vai ser uma coisa que não vai dar para correr. Não vai dar para correr. O interessante, no mais, realmente é a portaria. Só que, em caso de não escolha, não vai ter como se isentar disso aí. Vai ter que dar um jeito de ter um pouco de segurança. Então, a segurança, agindo de forma parcial, ela é praticamente indispensável. A gente até já se preocupou, pediu orçamentos aí de cerca elétrica, né, Thiago? Uhum. Hoje eu estava preocupado ali com a questão da altura do muro, porque tem uma legislação para isso, mas é 2,20 metros. Liguei para a construtora, o muro atende, então a gente consegue, se os moradores, se for a vontade dos moradores, colocar cerca elétrica sim. Então vou no andamento aqui, Thiago, orçamentos da contabilidade. Positivo. Então, contabilidade, a gente tem aí a Predial, uma excelente empresa, a gente tem a Focus. A Focus, ela era o pessoal, era outro nome, né? Não me engano, DOTS, estou enganado ou não? DOTS, isso, migrou agora, né? Teve uma operação recente, né? Então já é bastante consolidada também no mercado. E a gente tem a Âncora, né? Também muita gente já conhece, é uma das maiores empresas aí do mercado. Tem algumas observações ali, né? 13º. É normal as contabilidades cobrarem aí no mês de dezembro uma parcela extra referente ao envio de várias declarações que tem no fim do exercício, né? Então elas cobram ali um 13º. Então a Predial apresentou proposta cobrando 13º, a Focus não apresentou com 13º, a Âncora apresentou com 13º, a gente foi lá conversar e aí a gente conseguiu estar tirando, né? Então eles entenderam ali. A gente apresentou, falou assim, olha, um condomínio está começando agora, a gente precisa de cortar o máximo o gasto, a gente precisa de espremer o máximo que a gente puder, então se não tem como, então eles entenderam e aí eles tiraram também. A gente falou assim, olha, a gente inclusive tem outra empresa que não cobra, né? E aí eles acabaram tirando. E aí o diferencial que a Âncora apresentou para a gente também é que ela vai dar 2 meses de isenção, né, Thiago? E aí a gente, Excelente. já conversando com o Thiago, a gente tem lá um quartinho dos funcionários, e aí a gente vai utilizar essa economia aí da Âncora, esses 2 meses, para poder tentar ali imobiliar, né? Fazer uma mágica ali, colocar ali uma mesa, uma cadeira, né? Se a Ágil for a empresa escolhida, vai ter o micro-ondas já para o funcionário, então tentar ter um cantinho ali para ele poder ter a hora de almoço, inclusive isso é até uma questão legal, né? A gente não pode simplesmente deixar o funcionário, largar o funcionário, né? Então... e um arquivozinho ali para as unidades, né, Mauro? É uma coisa, né? Cada unidade com sua pastinha, de repente um locatário, né? Para a gente ter o cadastro dele, né? Para passar para a contabilidade, a gente tem que ter também. Então é isso, tentar com esses 2 meses de economia aí que a Âncora ofereceu. A Âncora foi o orçamento mais baixo, a empresa não tem o que questionar, né? E aí esse benefício aí que a gente conquistou com eles lá, a gente está convertendo aí realmente num enxovalzinho ali pro quarto dos funcionários. Mauri, e outra, eu queria só voltar ali um pouquinho na questão da Âncora. Eu já trabalhei diretamente, né, com a contabilidade da Predial, certo? E trabalhei também diretamente com a contabilidade da Âncora.
Não trabalhei lá, tá, pessoal? Só para que vocês entendam, né? Da mesma forma com que a gente vai escolher uma empresa para que eu, síndico do condomínio, a nossa empresa, a Capital Síndico aí com o Mauri, né? A gente consiga ter essa ligação com essa contabilidade. E a âncora, o que eu achei interessante é que ela tinha essa parceria lá com a Apex, ela já fez a nossa primeira assembleia, ela deu vários suportes para a gente, através de enquetes e tal, e ela já tem uma coisa muito positiva, que é o cadastro de todos os moradores, né? Já está bem encaminhado. Então, hoje, se eu pegar esse processo e quebrar ele no meio, eu vou perder muito tempo, certo? Então, a escolha da contabilidade, né, é uma coisa que a gente assim, eu conversei com o Mauro e falei, Mauri, eu sei que é uma escolha dos moradores, eu sei que eles têm eles têm esse direito de escolher, só que eu queria deixar claro que vai ter algumas situações, gente, que eu, às vezes, infelizmente, eu não vou poder acatar a decisão de vocês, né? Aquele exemplo básico que eu citei, né? De repente, se você chegar para mim, Thiago, eu quero que contrate a empresa JJ Terceirização para ser zelador do condomínio. A JJ, ela não paga os ativos dos funcionários, ela não paga os direitos trabalhistas, ela não tem certidão negativa, não tem como, eu não vou escolher essa empresa. Então, a âncora, a gente já vem com essa parceria aí, então é o desejo da gente continuar aí, pelo valor, pelas isenções e por ela já tá nesse processo bem adiantado com a gente. Inclusive, estão utilizando uma plataforma para fazer agendamento de mudança, né? Sim, todo sim. comunicado então, por lá. Então, eles deram esse suporte para a gente. Eles não precisariam estar dando esse suporte. Eles deram porque eles querem realmente fazer uma parceria duradoura com a gente aí. Inclusive, a Assembleia anterior não foi cobrada pela parceria que eles têm com a Apex, e a que vai ter sábado agora também eles não vão cobrar, mas aí já foi uma negociação nossa, né? Não vai ter custo. Positivo. Então vou acelerar aqui então. Inadimplência, né? Geralmente, pessoal, no início, a inadimplência ela é de 8% a 10%, sendo otimista, né? Já peguei alguns condomínios no início aí que eles batem aí de 15% a 20%, 25% de inadimplência. Justamente por essa questão mesmo de ter uma adaptação do morador, às vezes está reformando apartamento, está comprando móvel, está mudando, tem taxa de condomínio, então assim, toda essa adaptação ali financeira, vai ter a taxa do financiamento, né? E às vezes ele acaba se enrolando por 2 meses, 3 meses, e aí depois ele se ajusta e volta a pagar normal, né? Mas essa taxa ela tem um impacto, porque olha só, Thiago, eu tenho uma taxa, preciso pagar uma conta, essa conta é 10 mil reais. E se eu tenho R$ 1.000 faltando, como é que eu pago? Né? O condomínio vai entrar em débito, vai ter um déficit ali do orçamento. Então, a inadimplência, ela precisa estar previsionada dentro da previsão orçamentária, ela precisa ser levada em consideração e ela precisa estar, a gente tem um controle bem de perto ali, né, para que isso não se torne um problema maior. Sempre vai existir inadimplência, mas a inadimplência ela tem que estar num patamar ali de 5%, 4%. E a gente sabe que no início, assim, de várias experiências que eu já acompanhei, isso não acontece. Aí, pessoal, é o seguinte, tem algumas empresas que prestam aí o serviço de garantidora. A garantidora é o seguinte, ela vai fazer o crédito na conta do condomínio do orçamento aprovado. Então, se eu aprovei os 10 mil lá, que eu citei como exemplo, a garantidora ela vai creditar os 10 mil reais, né? Ela cobra uma taxa de administração para fazer isso. Então, exemplo, se eu teria ali uma inadimplência lá de 6, 8, 10% dentro da previsão orçamentária, eu vou substituir essa taxa de inadimplência que eu estaria provisionando, que seria ali uma subjetivo, né, porque isso pode, com certeza, extrapolar aquilo que foi projetado, eu substituo por uma taxa administrativa sobre o orçamento. Um exemplo, 2% aí do orçamento. Então, todo mês eu vou pagar fixo 2% de taxa administrativa e não vou ter que lidar com a inadimplência. Recebo ali 100% do orçamento, e aí eu não tenho nenhuma surpresa, né, uma infeliz surpresa em nenhum mês. Eu posso contar com aquele orçamento para poder realmente, efetivamente, cuidar do condomínio e fazer tudo aquilo que a gente realmente está programado. Vou seguir aqui, desconto de pontualidade, né? O desconto de pontualidade é uma prática comum nos condomínios, tá? Geralmente ali até o dia 10, alguns condomínios estabelecem ali taxa de 10%, 15% de desconto, para incentivar que esse pagamento seja realizado em dia, né?
é uma prática legal, não há nada aqui em Brasília. Já houve questionamento sobre isso, mas não há entendimentos. O entendimento é que é uma prática legal comum. E para que a gente tenha a garantidora, é uma das condições, é que tem um desconto de pontualidade, né? Então, a gente pretende estabelecer um desconto de pontualidade de 10% no condomínio para aqueles que pagarem até o dia 10. Fundo de reserva, né, Tiago? A gente já tinha ressaltado ali em cima, então é estipulado na convenção um fundo de reserva de 5%. É obrigatório a arrecadação dele, né? E esse fundo ele tem um teto. Então, quando ele atingir 30% do orçamento anual, o que é um orçamento anual? É um orçamento mensal vezes 12 meses. Então, quando atingir 30% desse orçamento anual, aí para-se a arrecadação. Até lá, é obrigatória a arrecadação dos 5%. Quando vai ser utilizado o fundo de reserva? Quando tiver alguma eventualidade, alguma emergência, né, a gente pode estar deliberando em assembleia, o síndico não pode usar esse recurso, a não ser que tenha um respaldo, né, que é a questão da urgência. Mauri, o que caracteriza urgência? Olha, acabou de estourar um reservatório inferior ali, a gente vai ter que comprar as 2 bombas, e cada bomba é R$ 5.000. A gente não tem recurso para isso, né? Se não houver garantia, né, porque tem as bombas, tem um período de garantia, o síndico ele pode ir lá para que não fique sem água o condomínio e utilizar do fundo para poder estar fazendo essa compra. Então, é um recurso para emergência. Tiago, agora para a tela aqui das 3 opções que a gente falou aí, que a gente escorreu apresentando. Excelente. Vamos lá? A rocha. Então, são as 3 opções, ficou da seguinte ordem, né? A opção 1, contratação de um zelador com portaria biométrica, né? E o sistema de câmeras do condomínio. Então, assim, é aquela parte mais simples, aí o condomínio vai colocar um zelador e ele vai ter que implementar a biometria, comprar a biometria, pedir alguém para instalar naquela porta. Então, assim, toda essa gestão por parte do condomínio. O condomínio colocar uma taxa para poder colocar essas câmeras, entendeu? Então, o inicial é esse pacote mais básico. E aí tem 2 opções ali que eu coloquei, ó, estimativa de orçamento, né? Em janeiro, 17.164, a partir de fevereiro, 15.865,34. Por que essa diferença? Eu já havia informado mais cedo no grupo dos moradores que a água ela vai ser individual, cada um vai pagar pelo seu consumo. Porém, para que eu consiga mandar o cálculo de consumo para a contabilidade para ela fazer o cálculo, eu preciso ter um intervalo de 30 dias. Então, eu preciso realizar uma leitura hoje e daqui a 30 dias eu vou fazer a segunda. Se eu for fazer a leitura hoje, próximo do dia 20, e a segunda eu só vou conseguir fazer dia 20 do mês que vem. Então, se eu consigo cobrar por consumo a partir de fevereiro, que os boletos geralmente são gerados ali em torno do dia 25, né, de cada mês, com vencimento para o dia 10. Então, essa cobrança por consumo eu só consigo cobrar a partir de fevereiro. Então, para que no mês de fevereiro a gente tenha valor para poder pagar a conta de água, esse valor ele foi colocado dentro da previsão orçamentária. Vocês vão estar vendo depois a planilha, mas o valor que a gente estimou ali é um valor de R$2.000, que é um valor baixo. É um valor de água para um condomínio, nesse padrão de vocês com esse tanto de unidade, geralmente ele gira ali em torno de R$4.000. Então, por que a gente colocou baixo? Porque as unidades estão sendo ocupadas agora, então o consumo não está elevado, então a gente colocou um valor baixo. Quando for a partir de fevereiro que o consumo vai ser medido individualmente por unidade, aí esse valor sai e aí diminui. Então, todos os orçamentos que estão com a mesma configuração. Janeiro, com 2.000 de água na previsão orçamentária, e você não vai pagar água por fora, beleza? Vai ser só a taxa de condomínio. E a partir de fevereiro, você vai pagar a taxa de condomínio e o consumo da sua água, de acordo com a leitura do seu hidrômetro. Então, a primeira proposta ali é 15.865,34, que vai ser a partir de fevereiro, né? A segunda proposta, contratação de um zelador e 2 AGPs, o 1236 noturno, que foi o que a gente já apresentou. Então, essa é a proposta, como eu te falei, né? A folha de pagamento é o que mais pesa no condomínio. Então, todas as previsões estão da mesma forma e a única coisa que muda nas previsões é essa configuração. Quando eu mudo a folha, o valor muda. Então, ó, primeiro mês, 27.091, a partir de fevereiro, 25.869,80. Tá certo? E a terceira possibilidade ali é a contratação de um zelador e a portaria remota com a Portec ou com a empresa que vai apresentar o orçamento amanhã. E aí o orçamento ficaria 22.000 em janeiro, 22.263, e a partir de fevereiro, 21.110,72. Eu coloquei o link dos rateios, né, para que você consiga acessar e ver qual é o valor que essa unidade vai pagar. Como o valor é diferenciado pela fração, né?
Mauri, quando você falou aí as configurações, teve uma parte que você frisou que você só muda a configuração e todos esses valores não mudam, né? Porque eu acho que o pessoal vê esse número aí, ele vai pensar, ele pode pensar que ali é o valor do zelador da portaria, não, ali é o valor da previsão orçamentária, né? Isso com todos os serviços, elevadores, enfim. Manutenção, Gás, água, fundo de luz, manutenção, fundo de explicou, reserva, né? todas essas contas. Contabilidade, né? Não, Tudo. mas aí tá bacana. Eu acho que tá de fácil entendimento, sim. Show. A gente vai estar apresentando a previsão na íntegra no sábado, né? Porque até lá a gente pode fazer algum ajuste, mas a gente já queria apresentar essas opções para vocês aí. Então, se você clicar no link, você vai ter acesso aí ao valor da sua taxa. Vai estar o valor bruto, desconto de pontualidade de 10% e depois o valor líquido. Então a última aba aí a última coluna do Excel vai ser o valor líquido que você vai pagar até o dia 10, certo? Tiago, você pode dar sequência nesse ponto? Então vamos lá, qual que é o próximo aí? Deliberação sobre a aprovação de taxa extra para enxoval do condomínio. Mauro, então a taxa extra aí são alguns serviços que não estão incluídos aí dentro da nossa previsão orçamentária, porém seria interessante a gente criar uma taxa para que a gente consiga ter esse serviço. Então a gente tem capa de elevador, né? Dispensa, né? Enfim, quadro de chaves, enfim. Pode falar, Maurício. Lembrando que, assim, aqui tá bem baixo, né, Thiago? Bem lá embaixo, porque, assim, a gente está levando em consideração que a Ágil vai ser a empresa que vai ser escolhida ali, né? Vai ser pelo menos um zelador, deve entrar, né? E aí a gente vai ter toda aquela lixeira, a gente vai ter lá carrinho, a gente vai ter lá uma série de itens, né? Pá, rodo, vassoura, então uma série de itens lá que certamente estariam aqui no enxoval, porque são necessários. Então, a partir do momento que a empresa ofereceu aquele pacote para a gente como benefício, eles saíram daqui. Então, só ficou aquilo realmente que a gente não conseguiu com as empresas. Ela não vai ter capa de lavador e não vai ter esses outros itens aí, né? Então, isso a gente vai ter que comprar por fora. E esse valor de 1.800, valor estimado, ele vai ser parcelado em 2 vezes, né? A gente vai tentar, para que fique suave para vocês pagarem. Dá mais ou menos quanto aí, se dividir aí, tem uma calculadora fácil aí, porque seriam 2 parcelas de 1.800, mas dividido pelas 72 unidades, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Thiago. Mas eu estimo que seja aí em torno aí de uns, acho que não passa de 16, 17 reais. Ó, então 1.800, 2 vezes, né? Então 2 de 15, 2 de 14, né? 2 de 12, depende da fração do apartamento. 2 de 11. Então, com esse valor que você vai pagar aqui em janeiro, fevereiro, vai ser utilizado para poder puxar esse enxoval, né? Uma capa, você até postou hoje no relatório, né? Lá uma capinha de isopor, né? Então a gente vai deixar aquilo ali até quando a gente tiver, né, condições de comprar a capa de fato, né? Que é uma capa, não sei se o pessoal já teve acesso aí a uma capa do elevador, mas é uma capa de tecido resistente, né? Excelente. Lavanderia. A lavanderia, valor da ficha será R$ 2,50, então toda utilização que o morador for fazer custa o valor de R$ 2,50. Esse agendamento provavelmente vai ser pelo sistema da contabilidade, né, da assessoria, e aí é lançado dentro do boleto da unidade para ele pagar. Ele vai usar agora nesse exercício, quando for lá no próximo mês ele paga dentro do boleto da taxa de condomínio. O valor arrecadado será utilizado, manutenção da máquina. Das manutenções. Mauri, essa máquina aí, eu já trabalhei com ela em outro condomínio. Um determinado dia deu uma chuva, queimou uma placa de uma máquina dessa, que é igual à que a gente tem no estilo 101. O valor da placa, queimaram-se duas placas, né? O valor de cada placa era R$10 mil. Então o condomínio teve um prejuízo de R$20 mil. A sorte nossa é que o seguro do condomínio cobriu, né? E aí a gente não teve que arcar com esses R$20 mil, certo? Mas um valor simbólico, né, Thiago? É importante que a gente tenha, né, esse valor aí, porque é uma conta que vai se arrecadar esse dinheiro, e qualquer manutenção nessas máquinas, que tem que ser feita periodicamente, né? Na ocasião, nesse condomínio, elas eram usadas 24 horas. No nosso, a gente ainda vai deliberar essa situação, né? Até que horas, né? Porque tem apartamento muito próximo ali da lavanderia, então o barulho pode interferir. Na ocasião, nesse condomínio,
a lavanderia era bem distante das unidades, né? Então ela funcionava 24 horas. E aí o que acontece? Já teve casos que eu já acompanhei, Thiago, que assim, infelizmente, né? Mas, gente, isso acontece. Eu já peguei casos que a pessoa pegava a roupa da família, né? E aí levava pro condomínio para poder lavar na lavanderia, né? E a lavanderia não tinha custo, não tinha uma taxa. Então, eu lavava ali. Já pensou, já imaginou? Mauri, já imaginou? Vou levar minha roupa todinha para lavar no estilo 101, hein? Aí complica, né? Aí complica. Então, assim, até Não isso pode. vocês, assim, e aí eu vi uma pessoa comentando no grupo, né, sobre a questão do inquilino, né, de, assim, olha, cuidado, né, acompanha de perto o seu inquilino. A gente, como síndico, quando a gente vai notificar, a gente notifica o inquilino se ele fez algo que é contra a convenção, contra o regimento, né, contra as boas normas, e a gente também notifica o proprietário para ele saber, olha, a pessoa que tu colocou lá tá dando problema, né, e é o seu patrimônio. Então, já vi isso aí acontecer. Então, um valor simbólico, esse valor ele vai para uma conta específica e ele vai ser utilizado ali sempre que possível nas manutenções ali sempre que tiver, né, nas manutenções da máquina. Pode prosseguir, Maurício. Então, Thiago, sobre a deliberação de utilização do sistema de câmeras, a gente está aguardando os orçamentos, devem chegar até amanhã, né? Então, aí amanhã a gente vai estar encaminhando para os moradores, colocando o link, QR Code também aí, para o pessoal ter acesso. Então, a ideia aqui é colocar um pacote básico de câmeras. E aí é o seguinte, se você escolher aquela configuração que é a mais em conta, não tem como, a gente tem que colocar um pacote de câmeras, porque vai ficar só com o zelador trabalha entre as 8 às 18, 7 às 17, né? E ele trabalha de segunda a sexta, sábado até meio-dia. Então, assim, no horário inverso que ele não está trabalhando, ou no final de semana que não está trabalhando, a administração só consegue ver pelas câmeras. Então, se você conseguir fazer investimento pelo monitoramento remoto, ok, vai ter uma empresa para fazer isso. Se não tiver o monitoramento remoto, for aquela questão mais em conta lá, aquela previsão mais em conta, aí a gente vai ter que ter uma taxa para poder colocar um pacote mínimo de câmeras para que a gente tenha uma segurança mínima ali, né, Thiago? Positivo. Sobre a cerca elétrica que a gente tinha comentado, então o muro ali eu liguei hoje, ele atende, em alguns pontos ele tem 2,10, 2,20, então assim, a arte da cerca elétrica, quando começa o primeiro fio, ele já passou de 2,20. Então, dá para instalar, sim, a cerca elétrica, né? E aí eu já tenho um orçamento que eu coloquei aqui, mas a gente vai também receber mais um amanhã. Então, o valor para colocar cerca elétrica nas duas laterais e na frente, R$ 1.950. Essa pessoa aqui, o Sistec, ele inclusive, o que fez a parte de automação pela Apex, né? Então, a gente pediu um orçamento justamente para ele, porque ele é o prestador de serviço que faz para a Apex. Inclusive, né, Mauro, ele está no condomínio atualmente lá, ele está configurando alguns portões, ele ficou, né, responsável aí, junto aos moradores aí, de fazer o controle para vocês. Então, é um cara que ele entende toda a parte de manutenção digital do condomínio, ele conhece, né? Então, é um prestador interessante também, né, da gente ter esse contato com ele aí. A questão do controle, até assim, eu não sei como é que tá aí a questão da entrega, viu, pessoal? Realmente, assim, do morador com ele, né? A gente mediou ali, mas a Apex entregou vários condomínios. Então, assim, como ele presta serviço para a Apex, ele tá bem corrido, mas ele se comprometeu, tá correndo para poder fazer o melhor possível aí, a entrega mais rápida possível. Então, ele apresentou esse orçamento para cercas elétricas, amanhã a gente vai receber mais, a gente vai fazer os comparativos para mostrar para vocês. Então, assim, olha, a gente fez uma taxa ali de 1.800, né, em 2 vezes, ficou R$11, R$12, R$14, né? Aí é 1.950, vai ficar semelhante, só que ele divide até 4 vezes. Então, vai ficar mais barato do que os R$14 lá para você pagar por mês para ter uma cerca elétrica, que é um sistema de segurança para o condomínio. A cerca elétrica, independente se tiver portaria remota ou não, é interessante colocar. Mas se for a portaria remota, né, que a gente falou que vai ter 24 câmeras e tal, enfim, aí a cerca elétrica, possivelmente, vocês podem avaliar de adiar. Mas pelo custo, acho que vale a pena implementar por agora. Mas é uma decisão para vocês aí, tá bom? Excelente, vamos prosseguir. Eleição do Conselho Fiscal, 3 membros, 2 suplentes, né? Caso haja alguma desistência aí no exercício. Então, o Conselho Fiscal é quem vai estar ali no dia a dia, analisando as contas do síndico, o balancete, né, vendo se está sendo apresentadas as notas fiscais, se tudo tem comprovação,
analisando o extrato, comparando com as despesas, ver se está conciliado, né? Então, é o Conselho Fiscal quem realmente está ali verificando, validando tudo que o síndico está fazendo, né, Tiago? Positivo, Mauri. E esse Conselho Fiscal eu considero importantíssimo, e são pessoas que a gente quer realmente trazer para a administração, certo? Para que a gente oriente mesmo nessa fiscalização, porque assim, gente, o Conselho Fiscal ele tem que estar atento às contas, ele tem que ser ativo, né? Pelo menos uma vez por mês, é interesse nosso fazer a convocação do Conselho Fiscal, sentar com esse pessoal, mostrar as contas, auditar as contas, e naquele mês o conselheiro fiscal ele vai assinar o livro ali junto com o síndico, junto com o subsíndico, né? E vai fazer essa averiguação, para que não chegue lá na frente, né? Haja questionamento. Então a gente já quer no mesmo mês, opa, esse gasto aqui, o que foi? Esse aqui, o que foi? Então a gente já quer fazer desse método. E o método que a gente trabalha aí é sempre ali com os 3 orçamentos, como a gente fez, apresentando a nota fiscal, dando a origem ali para o relatório para onde está o que foi adquirido, e a gente precisa que sejam pessoas realmente participativas e que queiram contribuir, certo? Que queiram realmente ajudar. Não basta a gente eleger um conselho e aí a gente não consegue nem contato para avaliar as contas, para sentar, para mostrar o balancete. Então a gente conta com pessoas que realmente estejam enganjadas aí, enganjadas e compromissadas aí com os objetivos do condomínio. Bacana, interessante que hoje a gente pode fazer reuniões como essa, né, que a gente está fazendo aqui. Então, o livro a gente vai disponibilizar ele digitalizado para o conselho e para os moradores. Então, transparência ao máximo aí, né? E aí o conselho pode analisar ali o PDF digitalizado, mas também o livro físico vai estar à disposição lá no arquivo, no condomínio. E aí a gente pode fazer tanto presencial como virtual pelo Zoom. Então, assim, essa participação, ela realmente contribui para a valorização do imóvel, né? Então, assim como o Breno está participando hoje, olhando, né, com um olhar aí de morador, participando já como subsíndico, é também interessante que o conselho seja atuante e participativo justamente nesse ponto, né? Porque às vezes, assim, eu apresento uma ideia, o Thiago apresentou outra ideia, então, assim, tendo pessoas ali maduras, né, pessoas interessadas no bem comum, a gente consegue talvez extrair algo melhor, né? Então é isso, pessoal. Nossa apresentação finalizou aqui. Amanhã a gente vai estar inserindo mais alguns pontos aí que a gente está buscando, que são esses orçamentos de cerca elétrica, orçamento de câmeras, e tudo está com link, tudo está com QR Code para que vocês tenham acesso dos orçamentos aí, tá certo? Excelente. Olha, eu só queria frisar aqui um pouco como é que foi e fazer uma pergunta aí para o Breno, né? Ele como morador, ele foi eleito lá na Assembleia aí como subsíndico, né? Sim. Eu queria saber o que ele achou desse nosso contato aí da empresa Capital Síndico, o que ele viu desse início de gestão, através dos relatórios, do engenheiro que a gente levou, do conteúdo que a gente está trazendo, né? Eu queria entender, né, como morador mesmo, como que você está vendo isso. E não é porque você está aqui com a gente, não, porque você está aqui com a gente, né, também faz parte desse processo. A gente convidou, a gente entrou em contato, a gente quis trazer você, né, para cá, para representar os moradores, assim como hoje eu tive no condomínio, e também, inclusive, parabenizei o morador na chegada, fui receptivo, conversei com o morador, pô, achou muito bacana eu ter ido lá conversar, saber se estava tudo bem, né? Então eu queria saber o que você está achando aí no momento. E se tiver alguma coisa, você já fala aí que o intuito da gente aí da Capital Síndico é realmente prestar um serviço de qualidade. Pode puxar a orelha aí que a gente atende os pedidos aí. Não. Até agora, de antemão, tudo muito bem explicado, não tem nada a ser questionado. Inclusive, até naquele outro momento lá, você frisou com o Mauri lá a questão de que era todo o conjunto da previsão orçamentária e tudo mais, mas está tudo bem muito explicadinho, entendeu? A questão das previsões das empresas e tudo mais, dá para ver já, né, que a administração está correndo atrás do melhor para o condomínio, uma coisa mais barata, inclusive, porque foi uma coisa que eu até cheguei a comentar com o Mauri. Muitas vezes a galera pensa assim, olha assim, fala, quanto mais barato, melhor, mas é aquele negócio, quanto mais serviço, mais qualidade o condomínio tiver, realmente vai estar aumentando aí a taxa do condomínio. Mas desde já a transparência é muito grande.
muito boa. boa Então, aí a última pergunta aqui para a gente finalizar. Você indica Capital Síndico ou não indica? Sim, com certeza. Então, beleza, gente. Até o presente momento, está fazendo um trabalho muito bom para o condomínio mesmo. Excelente. Show de bola, gente. Foi um prazer ter estado com vocês aí, não é isso, Mauri? Forte abraço para todos. A gente finaliza por aqui e a gente se encontra, tá, pessoal? Na no Assembleia. Sábado, que hora mesmo, Mauri, me lembra aí, sábado às 14 às 14h30 primeira e às 3 horas da tarde, né? Início ali. A gente conta com a presença de todo mundo, pessoal. A gente já fez virtual para que todo mundo possa participar, tá ok? Valeu! Até mais. Ok, tchau, gente. Até mais. Falou, tchau. Valeu.